Olá, galera. Prazer, eu sou o Miguel. Bem-vindos e bem-vindas aí ao Maratona, não, desculpa, a demonstração sobre Game Design na Prática. É uma iniciativa da EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas. Espero que estejam todos bem acomodados aí. O vídeo deu um pequeno problema, mas vamos seguir, porque o que o vídeo ia aprofundar, eu vou falar um pouco aqui também durante a nossa horinha aí de demonstração, beleza? Então, para quem não sabe, hoje nosso convidado é o Tito Lívio. Imagino que vocês já tenham visto no banner aí. A gente vai falar um pouco sobre game design, para que vocês estejam ansiosos. E, para quem não me conhece, deixa eu pegar aqui a nossa apresentação rapidamente, para vocês acompanharem o nosso suporte visual enquanto eu estou falando. Então, aí, o banner que vocês provavelmente viram para estarem aqui hoje. Mas se não viram, também não tem problema, olha só, bonitão. E para quem não me conhece, eu sou Miguel, eu desenvolvo jogos indies desde 2015, já produzi mais de 15 jogos de forma independente aí, todos disponíveis gratuitamente no itch.io, então fiquem à vontade para pesquisar. Além disso, estou fazendo mestrado em psicologia aqui na Universidade do Porto, em Portugal, e produzo um podcast de desenvolvimento de jogos, do DevTalk BR, fiquem à vontade também para pesquisar tudo isso. Porém, hoje eu fui convidado pela EBAC para estar mediando essa conversa entre o Tito e vocês. Então, eu espero que vocês curtam essa mediação. Acaba que nossa estrela vai ser mais o Tito, né? Eu vou estar aqui fazendo a intermediação entre as perguntas de vocês e o que ele está falando, mas mandem aí no chat. Inclusive, aproveitem e me digam de onde vocês são, né? Se vocês são do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, de Manaus. Acho que todos os lugares diferentes aí do Brasil, talvez lugares que eu nem comentei aqui. Acho que vai ser muito interessante conhecer um pouco mais de vocês. Para quem não conhece, a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas, é um curso de diversas áreas, né? Não só jogos, mas é uma escola que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelados nos formatos presencial, online e híbrido. E, bom, ao longo dos nossos anos de existência, ela adquiriu mais de 11 mil alunos e mais de 60 cursos lançados, 6 graduações internacionais validadas pela Universidade da Inglaterra. Então, isso é importante porque quer dizer que se você fizer essa graduação na EBAC, você não vai apenas ter uma graduação que te garante certificado aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Eu acho que é uma coisa muito maneira. Por exemplo, eu tô aqui em Portugal falando com vocês. Com certeza é um diferencial você tá podendo não limitar sua carreira só ao Brasil, mas ao mundo. Até porque jogos é uma área que você trabalha com o mundo, né? Mas daqui a pouco o Tito vai falar um pouco mais sobre isso, como os jogos que ele faz não são só para o Brasil, pasmem, e vai ser interessante saber um pouco mais sobre isso. O grande diferencial da EBAC para mim, e eu acredito que para vocês também, não perderem essa oportunidade, são os professores, porque a gente preza muito os professores que a gente tem aqui serem pessoas que estão ativamente no mercado. Então, por exemplo, eu fiz faculdade de jogos e é isso, né? Para mim era muito é uma dor muito grande ver professores que não trabalhavam com jogos, sei lá, há mais de 10 anos, sabe? Ou que nem mexeram com jogos. Então, ter professores que lidam diariamente no seu dia a dia, né, com jogos é muito importante, porque como a gente já teve vários exemplos aqui de professores que a gente convidou para conversar, é, não é só o que está ali na grade que está sendo ensinado, mas se sair uma ferramenta nova, se sair um artigo novo, uma engine nova, o professor vai estar apresentando para vocês, porque ele sabe que isso está sendo pedido no mercado agora. E no curso de Projeto em Games, que é o curso de Game Design, mas acaba abrangindo um pouco mais também, para você entender todas as pormenoridades aí de um desenvolvimento de um jogo, temos o Sandro Morishita, que é o nosso professor lá do vídeo que acabou travando. Ele é Program Manager na Coco Games. A Coco é uma empresa bem famosa aqui no Brasil, dentro do cenário de desenvolvimento de jogos. Ela fez até parte do desenvolvimento do Horizon Zero Dawn, se não me engano é o Zero, que é o jogo da Aloy, se não me engano, que luta contra dinossauros, robôs gigantes. Enfim, se você não conhece esse jogo, conheçam, vale muito a pena. E o nosso convidado hoje é o Tito Lívio, né? Como eu estava falando para você, ele trabalhou com desenvolvimento de jogos há mais de 8 anos e durante sua carreira passou por várias experiências como desenvolvedor indie até chegar na EasyPlay.
que é onde ele vai contar um pouco. Enfim, eu faço esse resuminho porque vocês já viram a nossa landing page, vocês já devem ter pesquisado sobre o Tito, e com certeza ele vai falar melhor sobre ele do que eu, mas hoje ele está trabalhando na EasyPlay, que é uma empresa de hyper casuals. Então, se você tem interesse aí em hyper casuals, vocês têm muito para aprender com ele. Se não tiverem também, game design no geral tá sempre aí fazendo parte do nosso dia a dia, né? Espero que vocês estejam comigo e, inclusive, aproveitem e me digam também se vocês já são game designers, se vocês estão migrando para game design, se vocês estão fazendo faculdade e aí querem, enfim, aperfeiçoar aí um pouco do conhecimento de vocês com cursos especializados. Acho que aos poucos a gente vai se conhecendo e eu vou interagindo com vocês ali no chat, beleza? Hoje, no nosso talk, a gente vai falar sobre os fundamentos do game design. Então, é isso, né? Acho que vocês podem trazer muita dúvida, e essa parte é muito importante vocês trazerem dúvida, porque os fundamentos do game design vocês vão ver em livros, né? Então, vocês vão precisar ou fazer jogos ou ler livros para entender essas coisas. Mas o Tito vai poder passar, assim, por cima sobre alguns deles, mas no final, o que vai importar mesmo é as perguntas que vocês vão trazer para que a gente possa direcionar da melhor forma esse talk aqui, né, essa conversa, porque vocês têm dúvida, né? As dúvidas de vocês é o nosso tesouro hoje. O dia a dia de um game designer, então, às vezes você acha que o game designer é só o cara das ideias, mas, pasmem, qualquer um pode dar ideia. O game designer ele vai um pouquinho mais além disso, e saber o dia a dia do game designer é muito importante para você ver se é de fato isso que você quer fazer. As ferramentas utilizadas, então, bom, temos aí algumas engines no mercado, né? Unity, Unreal, etc. Mas talvez tenham outras ferramentas aí que, como game designer, você precise aprender, principalmente no mercado mobile, né? De telefone. Porque quando você trata de telefone e de hipercasual, principalmente, os dados que o seu jogo produz são muito importantes. Talvez mais importante do que a ideia que você está tendo. Mas o Tito vai falar melhor disso também daqui a pouco. E, sinceramente, acho que a parte que eu estou mais ansioso para entender é essa diferença essencial entre o game designer júnior e sênior. Alguns memes já passaram aí pelo meu LinkedIn recentemente, que a diferença entre júnior, sênior e pleno é que o júnior não sabe porque está errando, o pleno só está fazendo e o sênior está reclamando com o júnior, algo assim. Já esqueci, me desculpa. Mas acho que vai ser interessante saber, através de um game designer sênior, né, como o Tito, qual é a diferença que ele enxerga entre um júnior, um pleno e um sênior, ou um júnior e um sênior, e principalmente como isso impacta no dia a dia, nas coisas que estuda, né? Às vezes você está aí, sei lá, lendo Level Up, e Level Up é um livro para o júnior, e talvez você nem saiba quais são os livros, quais são as coisas que um sênior precisa estudar, um pleno precisa estudar, para avançar cada vez mais na sua carreira, não é mesmo? Mas enfim, já falei muito. Eu vou deixar vocês agora um pouquinho com o Tito. Vou parar a apresentação aqui. Com o Tito, porque ele é a estrela dessa noite. Tito, por favor, chega aí e brilha, né? Você compartilha essa tela, dá um oi pro chat. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou, como fui muito bem apresentado aí, o Tito. Tito Lívio é um nome, não é apelido. Muita gente acha que, no primeiro contato, acha que é apelido, mas é o meu nome mesmo. Só não tô com a minha identidade aqui para provar, então aceitem aceitem o que eu Minha tô falando. palavra. E eu tô aí há muitos anos aí nessa corrida aí de fazer jogos de maneira independente, fazendo não só jogos, mas fazendo outras coisas para a ver com jogos, como pesquisa, assets para Asset Store da Unity. Nossa, que maneiro. Passei muito tempo assim fazendo assets para Asset Store também. Que às vezes é um E mercado que a galera nem percebe que existe, né? Eu converso com muita gente que, eu tenho que fazer o jogo completo, etc. Mas fazer um assetzinho pra Asset Store talvez já garante o prato do dia, né? E já vale muito a pena. sim, acontece muito, né? A pessoa é artista e quer fazer jogos, mas não sabe programar, então precisa encontrar um programador. Mas é um caminho também fazer assets, integrar esses assets numa engine como a Unity, que tem a Asset Store, e disponibilizar isso para outros programadores, outras empresas usarem. E o programador também é a mesma coisa, vice-versa, né? Às vezes o programador Sim, é o cara que sabe programar, sabe fazer o jogo, mas não sabe a arte, deixar o jogo bonito e tal. E ele pode programar plugins, programar sistemas de interação que as pessoas podem usar e ele pode vender na Asset Store, é um caminho também. exato. Eu, por exemplo, E acredito que outras pessoas aqui no chat também devem ter várias ideias interessantes aí, não sabem programar, mas, pô, se tivesse
vou usar um exemplo chulo aqui, um FPS Simulator ali na Asset Store, que pudesse pegar e aí só colocar algumas dinâmicas diferentes que o game designer mesmo tem, né? Já criava um jogo e já, sei lá, mudava um pouco o seu portfólio, né? Aumentava um pouco o seu portfólio. Sim. Mas e aí nessas andanças aí de fazer assets e coisas, eu encontrei a EasyPlay aí no meio do caminho e tô há 1 ano e meio, um pouquinho, algo em torno disso ali, trabalhando com o pessoal da Easy. E a gente trabalha aí nesse setor aí, nesse ecossistema que são os hipercasuais. E ao longo da conversa aqui, aos poucos eu vou explicando o que é o hipercasual. Mas os fundamentos, tudo que a gente vai falar, ele é aplicado a qualquer tipo de jogo que a gente esteja fazendo, qualquer tipo de ecossistema de desenvolvimento, né? Maneiríssimo. Tito, então eu vou desligar minha câmera aqui, vou deixar você ficar na apresentação agora, e aí se você tiver qualquer dúvida, e se o chat mandar alguma coisa também, eu passo para você, beleza? Se você precisar. Belezinha. Até daqui a pouco, gente. Fui. Eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu vou fazer uma apresentaçãozinha para todo mundo. Deixa eu compartilhar aqui então. Tela 2. Então, pessoal, eu vou começar a fazer uma apresentaçãozinha aqui sobre essa história do game design na prática, né? O que o game designer faz no dia a dia. E eu vou ir bem do amplo e eu vou ir afunilando pro micro. Então eu vou comentar do amplo aí o que o game designer de maneira geral faz, o que a gente se preocupa, quais são os conhecimentos que a gente agrega e que a gente usa para fazer game design. E aos poucos eu vou funilando, eu vou entrando nessa área de Hyper e lá no final vou mostrar um pouquinho na prática mesmo, mostrar aqui na Engine, na Unity, como é que a gente faz as coisas, assim, mostrar mais uma curiosidade assim de como é que o game design ele toma vida ali na Unity num projeto real. Mas passando aqui então, o que faz um game designer, né? De maneira ampla, a gente diz que o game designer ele projeta a experiência de jogo. Então, ele é responsável por criar, por projetar e por balancear os aspectos de um jogo ou das features, né, das características de um jogo. E isso é um processo de tomada de decisões, assim. Quais são os objetivos do jogo? O que o jogador vai jogar? Dentro de um leque de opções de ideias na hora que um jogo está sendo desenvolvida, quais são as ideias que juntas formam um jogo conciso para ter a experiência de jogo que a gente quer passar para o jogador? Então o game designer ele na mesma medida ele é uma profissão muito técnica com relação a botar a mão na massa e dentro de um projeto de uma engine 3D como a Unity e mexer nos objetos que estão montados na cena para montar um jogo de fato. Então na mesma medida ele é muito técnico dessa forma, mas na mesma medida ele também é muito intelectual sobre tu pensar qual é a experiência que tu quer passar para o jogador e como é que tu molda essa experiência, com que características e por que é de um jeito e não de outro e como é que tu cria essa ponte, né, entre essa intenção e ação, né, a intenção e a execução dessa intenção, né. Então conhecimentos que são parte aí do repertório do game designer. Tem alguns que são mais importantes do que outros, no sentido de que a gente vê mais eles no dia a dia, mas eu vou brevemente dar uma passada por tudo que eu já vi ou que já foi relevante para mim em algum momento. E vai ser bastante, quem for iniciante não se assuste, porque depois eu vou mostrar como é que essas coisas se desmembram. E o game designer ele não necessariamente precisa saber de todas essas coisas, mas o game design ele é uma área que muito facilmente se agrega de outras disciplinas e de outras áreas. Então, na verdade, é até difícil formular um panorama, um grid de quais são os conhecimentos do game designer, né? A gente sabe conhecimentos padrões, como design visual, experiência de jogo, level design, mas não existe conhecimento que não seja repertório para um game designer, né? Então, ele é uma área muito multidisciplinar, e vocês vão perceber isso com esse panorama que eu vou tentar dar aqui brevemente, geralzão. Mas ela muito frequentemente ela vai utilizar assim essa multidisciplinaridade para resolver problemas, né? Isso que é design no fim das contas, né?
Porque quando a gente fala design, game design, existem outros designs, né? A gente fala de design gráfico, a gente fala de design de interior, design industrial, design de produto. Por que que todas essas áreas têm design no nome, né? O que que é design? O que que elas têm em comum para todas elas serem chamadas de design? O que, na minha concepção, assim, o que é o design, o que diferencia o design da arte, por exemplo, é que o design sempre vai ter um usuário e a gente vai estar montando algo para ser usado pelo usuário, né? Então, num design gráfico, por exemplo, o design gráfico, ele se utiliza da disciplina de publicidade, de artes visuais, para montar peças de design gráfico que têm a intenção de serem utilizadas por empresas para comunicar os seus valores como marca, comunicar sua identidade visual. Então, todo design ele tem essa característica de que ele é usado por algo, assim, ele é manipulado por uma pessoa, por um usuário. E o que todas essas áreas do design têm em comum, por que que design de games e design gráfico têm em comum para os dois serem chamados de design, é justamente que se tu corta fora do design gráfico, por exemplo, ou design de jogo, essa parte que eu falei de que ele se alimenta de publicidade, propaganda, de artes visuais para montar peças de design gráfico. Se tu corta essas disciplinas fora, design como núcleo, ele é uma cola, digamos assim. O design por si só, como disciplina, ele é uma série de métodos, de maneiras de pensar, de formular soluções, de inovação, que se utilizam desses materiais, que são as outras disciplinas, para alimentar essas fórmulas que o design como disciplina cria, né? Então, o design gráfico, a cola é o design, mas o produto final de um design gráfico é justamente essa cola com os materiais de construção, que são publicidade, artes visuais, o design de interiores. A cola do design, os materiais do design de interiores é arquitetura, é engenharia de materiais, um design industrial é engenharia mecânica, mas todos eles usam esse núcleo do design, que são essas maneiras de pensar, de formular, de criar soluções, de entender problemas. E da mesma forma o design de jogo, né? Então, conhecimentos que se vê muito frequentemente durante o processo de criação de um jogo. Design visual, o jogo é visual, né? O jogo, a gente vê o jogo numa tela. Claro que existem jogos que não são assim, existem jogos de acessibilidade, jogos que funcionam só com som, por exemplo. Mas de maneira muito ampla, os jogos que a gente joga, eles precisam os designers precisam desse conhecimento de design visual para entender como lidar ali com o design do jogo, né? O que o jogador está vendo na tela e como tu dispõe essas informações na tela para o jogador. Dentro disso, a gente tem disciplinas como a Gestalt. A Gestalt é um ramo da psicologia que tem como função estudar como é que o ser humano ele percebe composições visuais. Então, tem um lema ali da Gestalt, né, que a soma dos elementos ou melhor, uma composição é maior do que a soma de seus elementos, né? E a Gestalt por si só é uma palestra inteira só sobre ela, mas conhecer Gestalt, conhecer o ramo da psicologia que estuda como a gente percebe composições visuais é muito importante porque o jogo ele é uma composição visual, né? E a Gestalt, então, ela tem essa questão de ela estudar harmonia, unidade, peso, contraste, entre tantas outras aqui, que seria uma palestra inteira falar sobre isso. Mas a minha intenção principal é dar a semente da ideia, né? A partir daqui, vocês podem ir pesquisar o que é Gestalt e se aprofundar nesse assunto, assim como todos os outros que eu vou falar aqui. Outra coisa muito importante, teoria da cor. A gente tem que saber o mínimo assim sobre como funciona a cor, como funciona o contraste de cor. Existe um outro elemento muito importante que também faz parte da Gestalt que a gente chama de affordance, que é um palavrão, ele não tem uma tradução em português. Se tu tentar traduzir em português, a palavra que vai vir é acessibilidade, mas não é exatamente isso. Affordance é a qualidade de um objeto de comunicar para que ele serve só pela sua forma. Então, essa imagem que eu tenho aqui na direita
são diversos botões e sliders e elementos de interação que só pelo formato deles vocês conseguem entender como que eles funcionam, né? Então tem botões aqui que tu desliza para cima e para baixo, tem botões que tu gira, tem botões que tu aperta, tem rodinhas que tu roda elas, né? E tu sabe que essa interação que tu tem que fazer com elas, com esses botões, pelo formato deles, né? Uma mesa, uma mesa é um tampo com 4 pés. Uma cadeira também pode ser um tampo com 4 pés. Mas por que que a gente sabe que se senta numa cadeira e não numa mesa? Pelo affordance que esses objetos passam, né? A altura da cadeira em relação ao corpo de uma pessoa, a altura da mesa em relação ao corpo da pessoa, comunica que um é para sentar e o outro não. Então, seguindo aqui, eu separei uma imagem, por exemplo, de um jogo que talvez o pessoal conheça, o Genshin Impact. Primeiramente, porque sempre que eu tiver a oportunidade de falar de Genshin Impact em uma conversa, eu vou fazer. Mas segundo, porque eu gosto muito desse exemplo de como que uma composição visual comunica a hierarquia de informações, né? Entender sobre como montar a hierarquia de informações é uma das coisas muito importantes assim para um game designer. Então a gente consegue perceber aqui que todos esses elementos dessa composição são parte de um grupo, de uma mesma composição, porque todos esses containers aqui, eles têm o mesmo formato, né? Eles comunicam a mesma ideia, mas conforme tu vai vindo da direita para a esquerda aqui, tu vai vendo que em certos elementos vão surgindo informações a mais, como esse brilho, como a quantidade de estrelas, o uso da cor dentro desse container que vai ficando cada vez mais vibrante até o último, que brilha completamente, tem 5 estrelas. Então, essa tela do jogo é uma tela de quando tu abre a caixinha de recompensas lá dele, e ele te dá 10 recompensas, e essas recompensas têm raridades. E tu batendo o olho nessa composição, tu consegue ver essa hierarquia de raridades, qual que é o mais importante aqui, né? Qual que vale mais? É justamente da esquerda que tem a maior pompa, tem a maior quantidade de efeitos, de brilhos e de elementos, mas mesmo ele sendo muito diferente, ele se destacando na hierarquia, ele ainda mantém características comuns a todos os outros elementos, né, o que torna ele parte dessa composição. Então, durante o trabalho de um game designer, muito frequentemente a gente vai ver que a composição do nosso jogo está falhando nesse aspecto de alguma forma. A hierarquia das informações não está sendo comunicada do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que deveria ser. O jogador está percebendo que coisas mais importantes com menos importância do que deveriam ter. Ou o jogador está dando muita importância para algo que a gente não queria que ele desse importância. E entender essa questão de hierarquia visual é uma das formas onde a gente pode encontrar essas deficiências no nosso jogo e conseguir corrigir elas. Então, de maneira geral, o game designer ele passa muito tempo se comunicando com a equipe de desenvolvimento, com os artistas e com os programadores, justamente para estabelecendo essas regras, como hierarquia visual, regras de fundamentos do design, e avaliando se o que está sendo feito ele está se encaixando dentro dessas regras, né? Avaliando depois de um playtest se as pessoas jogaram o jogo, se o que elas mostraram jogando era o que a gente estava tentando comunicar. Outro elemento muito importante de um game é a animação dos personagens, de como as coisas aparecem na tela. Tem um livro da Disney que vocês podem pesquisar isso em vídeo, não precisam ler o livro, que são os 12 princípios de animação da Disney, que eles pautam quase todo o conhecimento que se pode ter sobre fundamentos de animação e é vocabulário que o game designer precisa adquirir também para conversar com o time de arte que entende muito bem dessas coisas, né? Então, muito comumente, quando tu está num projeto de um jogo e tu precisa pedir para o programador que um objeto que está na tela ande do ponto A até o ponto B. O jeito mais simples de fazer isso é fazer ele sempre se mover do ponto A ao ponto B com a mesma velocidade, de uma maneira linear, como a gente chama. E esses princípios de animação tratam disso, né? Nada na natureza se move de maneira linear, assim, com uma velocidade constante do ponto A ao ponto B. Existem acelerações, desacelerações, suavidades. Quando eu estou mexendo meu braço aqui na câmera, tentando gesticular para vocês, o meu movimento não é linear. Eu acelero e depois eu desacelero. E entender os princípios de animação é necessário
para saber comunicar essa naturalidade, o que se espera de uma animação qualquer do jogo. A gente passa também muito tempo escrevendo. O trabalho do game designer é muito sobre comunicar e documentar. Cinematografia também é algo muito importante, porque o jogo acontece dentro de um mundo que está sendo visto através de uma câmera, da lente de uma câmera, né? Então, em determinados momentos do desenvolvimento, talvez um movimento de câmera esteja estranho, ou tu precisa pensar que tu precisa estabelecer como que a câmera vai se mover daqui até lá. Como que eu resolvo esse problema? Bom, o cinema já resolveu esse problema, né? O cinema já tem uma vasta literatura de como que a gente mexe câmera, em que situações é melhor fazer certo tipo de corte ou outro tipo de corte. Então, é uma informação, é uma fonte de conhecimento que está aí disponível para nós, que a gente não precisa reinventar a roda, tentar reinventar como câmeras são usadas dentro de um jogo, quando a gente já tem quase um século de desenvolvimento disso, de filmes, que já resolveram esses problemas, né? A arquitetura também é uma área muito importante, porque frequentemente a gente está montando jogos onde a gente tem um boneco no espaço, um personagem, e a gente precisa montar o mundo que esse personagem vai habitar, onde esse personagem vai jogar. E a arquitetura aqui não só a questão da arte de fachadas, né? Tipo, arquitetura barroca, arquitetura moderna, arquitetura contemporânea, mas a arquitetura ela trata também de como tu cria ambientes no espaço, como tu dispõe ambientes no espaço e como tu guia uma pessoa por esse espaço. Então, tem toda uma gama de conhecimento que o game designer pode aproveitar para criar espaços dentro de um jogo, né? Tem uma anedota do Breath of the Wild que é bem interessante, que o pessoal, quando estava montando o mundo do Breath of the Wild, do Zelda, né? Se o pessoal conhece, os caras entraram num carro e saíram andando, dirigindo por Tóquio, e eles começaram a ver qual era a densidade da distribuição das lojas de conveniência em Tóquio. E eles usaram esse conhecimento de urbanismo para usar essa densidade como referência e como é que eles iam distribuir os pontos-chave do jogo dentro do mundo, do espaço do jogo. Então, arquitetura, urbanismo, tudo é referência, né? É muito difícil encontrar uma disciplina que não seja referência para um game designer. Psicologia também é uma, é uma disciplina que vem muito nas conversas de game designer, entender o jogador. Existe uma gama aí de conhecimento sobre os tipos de personalidade das pessoas, né? Não dos jogadores apenas, mas a psicologia de maneira geral. Tem aquela, se o pessoal deve lembrar, no Twitter, uma época foi uma moda assim, tinha aquela pesquisa lá que tu fazia, que daí no fim ele te dizia, tu é um INTJ. E foi quase um horóscopo assim, né? As pessoas diziam, eu sou um INTJ, tenho o IN não sei das quantas, né? Que é uma teoria baseada, era uma avaliação baseada numa teoria da psicologia sobre as personalidades das pessoas, e tem uma gama de estudos, né? Tem o Quantic Foundry, que é um site, uma empresa que faz uma relação dessas teorias da psicologia com tipos de jogos, e aí tu consegue ir lá fazer o teste, e se tu tiver curiosidade, pela tua personalidade, ele vai te recomendar que tipos de jogos alimentam a tua personalidade. Então, saber essas coisas também é muito importante no desenvolvimento do jogo, tu entender, ter alguma noção de psicologia, de como é que as pessoas jogam, como é que tu fornece recompensas para as pessoas, né? Tem um grande estudo, assim, sobre recompensas intrínsecas e extrínsecas, né? O que move as pessoas, ser recompensado externamente ou a recompensa interna que as pessoas têm por estar fazendo algo que gostam, né? E como que isso muda os jogos que a gente faz, né? Os jogos que a gente faz, né? Então, tudo isso é uma amálgama, né? Tudo isso é repertório para um game designer. Economia também, a gente tem jogos que trata com moedas, né? Muitos jogos é muito comum, muito padrão recompensar o jogador com algum tipo de moeda desse mundinho virtual que tem um valor que ele vai trocar por coisas dentro desse mundo. Então isso é uma coisa da economia, né? Tá fornecendo um fluxo de moedas que o jogador vai gastar. Então, estudando economia, tu estuda como os elementos que fazem parte dessa dinâmica. Engenharia, design de som,
não só visualmente, né? A gente se preocupa muito visualmente com como comunicar o jogo para o jogador, mas o som também está fazendo parte aí dessa comunicação. E, e o último aqui, pouco falado, mas Business Intelligence, especialmente em relação à visualização de dados, porque hoje a gente tem um ecossistema de jogos que eles estão principalmente no mobile, né, no celular, que são jogos vivos, né, que diferente de jogos de console que tu compra uma caixinha que o jogo está pronto, tu vai lá e joga e ele termina e acabou. A gente tem hoje um fluxo de jogos que a pessoa começa a jogar quando ele está no meio do desenvolvimento, ou jogos que são atualizados ao longo do tempo. E esses jogos, tu tem a oportunidade de observar como os jogadores estão jogando através de dados que tu coleta de como eles estão jogando e fazer essa análise dos dados, entender se tu tinha a intenção de que o jogador fosse pro caminho da direita, mas por algum motivo os jogadores. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que meu headset deu uma desligada aqui, que eu escutei um barulhinho. Sim, sim, pode continuar. Ele tinha desligado, Tá, mas tinha desligado, voltou. né? Eu escutei o barulhinho. Ahn, mas então, retomando o raciocínio, né? Os jogos tradicionais, digamos assim, os de console, né? Eles não tinham esse recurso de ter dados de jogadores jogando em tempo real para tu saber o que que eles estão fazendo e que elementos de jogo eles estão interagindo mais, né? No máximo, durante os 4 anos de desenvolvimento do jogo de console, eles pegam e em milestones, em certos momentos do desenvolvimento, eles contratam testadores ou grupos que vão testar e tu vai observar o que essas pessoas estão fazendo para daí entender se as intenções que tu tinha com o design do jogo estão sendo cumpridas ou se as pessoas estão fazendo algo completamente diferente. Mas hoje em dia a gente tem, principalmente com jogos mobile, com esses jogos que evoluem ao longo do tempo, que ao mesmo tempo que o jogo está sendo feito, pessoas estão jogando. A gente tem essa área do conhecimento de análise de dados que é bastante importante. Então, esse, todos esses conhecimentos, eles são arcabouço, eles são repertório para um game designer, entre outros. Mas eu dei uma palhinha aqui de todos que podem ser, né, o repertório de um game designer. E daí a gente entra nos tipos de game designer, né? O Miguel colocou no começo da conversa sobre o lance do júnior e do pleno. Então é óbvio que a gente não se espera de um designer júnior que ele entenda todas essas coisas e consiga fazer a conexão entre todas elas para fazer o design de um jogo, né? A gente tem na disciplina de game design, ela é uma disciplina que já tem alguns anos de desenvolvimento, né, apesar de muito nova. Então, nos livros e nos estudos e na própria disciplina de game design, já se aprende um básico, o mais importante dessas coisas, direcionados à criação de jogos, né? E o júnior é uma pessoa que vai estar vindo desse lugar, né? Desse estudo mais básico, digamos assim, que não é básico no sentido de simples, né? Mas é o fundamental. E já passando para um sênior, já tem aí então alguns anos aí de experiência dessa junção de repertórios, né? E principalmente da internalização de todos esses conceitos que eu vim comentando aqui, né? Dependendo do tipo de jogo que a gente faz, dependendo do tamanho da empresa, dependendo do contexto, certas disciplinas vão se tornar mais importantes do que outras e o sênior ele é a pessoa que já internalizou essas referências, né? Enquanto o júnior é mais fresco, ele está vindo da ideia base do game design, né? De uma pessoa que leu os livros de referência, uma pessoa que estudou, fez a faculdade, tem alguns poucos jogos já feitos e idealmente terminados, né? É muito importante começar a fazer jogos, terminar e mostrar eles. É muito importante cumprir essas 3 etapas. Se tu é uma pessoa que está estudando, que tu tem a aspiração a fazer jogos, mas ainda não chegou num ponto onde tu já pode dizer que em pelo menos um jogo começou, terminou e mostrou para as outras pessoas, foca em fazer isso, né? E a partir depois de ter feito esse loop, né, ter feito isso muitas vezes, começa a se desenvolver a senioridade, começa a se perceber os pontos importantes, os amálgamas dessas informações, dessas disciplinas.
e dentro de uma empresa, então tanto o júnior como o sênior, a gente tem o que é o game designer, né? A pessoa que está nas trincheiras do desenvolvimento, digamos assim, no dia a dia. E o que é o designer, né? Tanto o júnior como o pleno. É uma pessoa que ela está encarregada de projetar e comunicar um jogo. Então, a pessoa que está treinando, ou que já treinou bastante a questão da comunicação, ela precisa saber falar de um jogo e falar das qualidades de um jogo, das features de um jogo. Precisa saber alinhar isso, ou precisa exercitar o alinhamento disso com um time de produção, né? Então, comunicar a ideia de um jogo, saber quebrar as partes desse jogo e saber dizer para o time de produção, que são os artistas, os programadores, como essas partes se compõem e como elas se unem para fazer um todo coeso que é o jogo no fim do projeto, né? Então o game designer ele é encarregado no dia a dia dele de manter a equipe alinhada em relação a essa visão que é criada no começo, a visão do projeto, e ele é também encarregado de saber priorizar os elementos principais desses componentes que fazem o jogo, né? Tem um ditado muito engraçado, assim, mas é meio verdade, sabe? Aquela piada com fundo de verdade, que um jogo nunca está pronto, a gente só decide que parou de fazer. Então, o game designer ele precisa saber priorizar quais são os elementos essenciais do jogo, porque em algum momento vai se parar de fazer, né? Se deixar, a gente faz um jogo eternamente, a gente faz o mesmo jogo para sempre. Mas o game designer ele precisa saber qual é o quadradinho, né? Onde é que fecha esse quadradinho, que aqui é um escopo onde a gente tem um jogo. Qualquer outra coisa, a gente daí pensa como é que a gente vai encaixar um outro quadrado aqui. E aí, passando para o lead game designer, então é um designer com mais experiência e que, ao invés de ele estar trabalhando com a equipe de projeto, diretamente com os artistas e os programadores do projeto, o lead game designer está trabalhando com um agrupamento de designers, né? Então, ele está ajudando os designers a estabelecer processos, padrões de qualidade, ferramentas que vão ser usadas para projetar os jogos. E ele faz a ponte ali entre os designers que estão ali na produção e o diretor de arte e os parceiros externos, como as publishers que publicam os jogos, que costumam dar feedbacks, né? Então o lead também tem essa função de fazer o meio-campo entre os feedbacks que vêm dos parceiros, que vêm dos superiores, filtrar eles para poder passar para o time de designers, e o time de designers vai pegar isso e filtrar de novo para passar para o time de produção. E daí, acima disso, acima do lead, tem o diretor de criação, que é uma pessoa que está mais em contato com o business da empresa, com a equipe de produção, que está vendo os prazos, está vendo o budget, que é o dinheiro, né, que tem para ser gasto ali no desenvolvimento do jogo, e está estabelecendo a visão dos produtos, né? É uma pessoa que tem mais uma noção mais de mercado, então está mais ligado sobre caminhos do desenvolvimento. E dependendo do tamanho da empresa, a gente pode quebrar o designer, o lead designer, entre coisas específicas, assim. Então, se vocês procurarem nos sites de emprego das empresas grandes, por exemplo, se vocês irem numa EA, numa Electronic Arts, numa Ubisoft, numa Naughty Dog, numa Bethesda, vocês vão ver lá que não existe apenas a carreira de designer dentro dessas empresas, né? Existem designers de coisas específicas dentro do jogo, de tão grande que são esses jogos. Então a gente tem o designer de sistema, que é de certa forma é o designer mais amplo, assim, é o designer que está projetando os sistemas que compõem esse jogo. Ele está projetando as engrenagens, né? Gosto de fazer essa analogia da engrenagem, né? Está projetando as engrenagens que compõem o jogo, como é que elas se encaixam e como é que elas giram de maneira coesa para formar um mecanismo que é o jogo. Tem o designer de narrativa, que é uma pessoa que está mais ligada com a escrita, mas do mesmo jeito que eu falei aquele exemplo lá no começo do que é o designer gráfico, designer de produto, designer de games, o que eles têm em comum, por que tem design no nome? O designer de narrativa, ele tem essa cola, e o material de construção do designer de narrativa é escrita, história, contexto, construção de mundo. Então ele pega esses elementos da escrita criativa, mas sabe dar função para eles dentro de um contexto de algo que vai ser jogado por uma pessoa. Então se olhar aí nessas empresas grandes, vai encontrar coisas até como designers de quest, empresas que têm uma tradição de fazer jogos de RPG,
que tem um mundo, que tem missões. Então, às vezes tem até um designer específico só para projetar missões dentro desses jogos. O designer de economia, com a única função de projetar a economia do jogo, como é que é a moeda, como é que ela se converte para moeda de verdade, caso existam compras a ser feitas dentro do jogo. A gente tem bem comum, a gente tem o level designer, o designer de level, né? O designer responsável de compor ali o mundo para onde o jogo vai jogar, digamos assim. E tem outras, como o designer de combate em jogos como The Witcher, por exemplo, né? Se vocês entrarem no site da CD Projekt Red, com certeza vai ter lá vagas de designer de combate, uma pessoa cuja única função é desenhar o combate do jogo, enquanto outros designers estão compondo outras partes desse jogo. Então aí a gente entra na questão da ideia. Então a gente tem esses designers, a gente tem todos aqueles métodos, aquelas áreas do conhecimento, aquelas disciplinas. E aí entra um pouco do que o Miguel comentou no começo da palestra sobre a gente atribui demais, o imaginário popular atribui demais ao game designer a ideia de que ele é a pessoa criadora de ideias, a pessoa criativa que tem ideias, né? De onde que vêm as ideias geralmente dentro de um contexto de criação de jogo? Claro que pode vir do designer. O designer é uma pessoa que tem ideias, tem aspirações, mas todo mundo no projeto, todo mundo dentro da empresa é assim também. Então, o designer, mais do que um criador de ideias, a principal função do designer é dentro de um caldeirão de ideias que está sendo alimentado por todas as pessoas da equipe. A função do designer, o método do designer é saber pensar as ideias que se grudam, que fazem sentido juntas e que criam um todo coeso que é o jogo final. Então, o design, de maneira geral, é isso, né? Todas aquelas áreas do design que eu comentei antes. E se vocês até, assim, fazendo um parênteses assim, se vocês forem pesquisar um pouco sobre os estudos que são feitos em relação à criatividade, como é que se dá a criatividade, como é que tu pode fomentar a criatividade, ser uma pessoa mais criativa, vocês até vão ver que a conclusão que se chega é que não existe algo que tu possa exercitar para tu ser uma pessoa que tem mais ideias, né? As ideias elas vêm meio que do nada, elas vêm do teu inconsciente, assim. O máximo que tu pode fazer é tentar criar um ambiente onde essas ideias vão fluir, mas é muito difícil tu se forçar a ter ideias, tu parar num momento e pensar, agora eu vou ter ideias para esse jogo, quais são as features que vão ter nesse jogo. É muito difícil ter isso do nada, sem tu ter um brainstorming com outras pessoas, tu pegar as experiências de outras pessoas para agregar nesse caldeirão. Porque o trabalho do designer, ele brilha nesse ambiente repleto de ideias, né? O trabalho do designer, ele não brilha na folha em branco, onde tu tem que tentar de alguma forma preencher essa folha. Então, o trabalho do designer, resumidamente, é muito mais sobre tu organizar as ideias, que pode vir de diversos lugares, vem da publisher que está sugerindo, vem do diretor de criação que viu no mercado uma tendência, vem das outras pessoas que compõem a equipe que estão tendo ideias. Então a ideia por si ela não vale nada, né? O que vale é essa análise, essa junção das coisas. Então, como eu falei, as ideias podem vir dessa análise de mercado, né? De trends, o que está rolando. Tem essa questão do que é o bottom-up e o top-down, né? Às vezes a gente tem uma ideia que tem um contexto, assim, um jogo de medieval de RPG. Como que vai ser esse jogo? Isso é o top-down, né? Ou tu pode pensar, pô, seria legal um jogo de um bonequinho pulando. E aí, mas qual que é o contexto? Ele tá pulando por quê? Ele tá pulando em que cenário? Então, tu pensou numa mecânica para depois pensar qual que é a roupagem dessa mecânica, o contexto. Isso é o bottom-up, né? Então, o designer ele tem muito mais essa característica de mediador, digamos assim. Tem uma outra ideia que a gente usa ali na Easy, que é bem interessante, que é a questão do manter as regras e mudar o brinquedo. E a gente usa muito o Rocket League como exemplo disso. Quais são as regras do Rocket League? É futebol. É um campo de futebol com uma bola e 2 gols. Só que não são jogadores, são carros, né? São carros que voam com foguete. É meio absurda a ideia, mas ela muda completamente a dinâmica de futebol dentro de um jogo de Rocket League, né?
Então são as regras do futebol com uma reviravolta mecânica. Então esse é um jeito muito interessante de pensar ideias de jogos, assim, de jogos, né? Mas entrando um pouco mais a fundo sobre o que a gente faz ali na Easy, sobre o que são esses jogos hipercasuais, afunilando um pouco mais aí. Então, o que é um hipercasual, né? Ele é um jogo muito pequeno, que é um jogo de celular, é um jogo mobile, e esse jogo, para não me estender muito, ele tem certas restrições bem severas até, mas que são muito interessantes do ponto de vista de criação. Ahn, o, o hipercasual é um jogo que ele precisa ser jogado no celular com a câmera virada para cima, com o celular virado para cima, né? Ele é jogado assim. Tem muito jogo de celular que a gente joga assim, né? Com as duas mãos e tal. O hipercasual ele tem que ser assim, por uma necessidade de mercado ou do jeito que os usuários jogam. Ele, o jogo hipercasual, ele tem que ser jogado apenas com um dedo. A gente não tem o recurso da pessoa estar segurando o celular com as duas mãos, então ele tem que ser jogado com o dedão da pessoa ali na tela. E ele atinge um público muito amplo. Ele não atinge um público de nicho, como por exemplo, um jogo de RPG medieval. RPG medieval é um nicho, não é algo que está no imaginário do público de maneira geral. É algo que está no imaginário das pessoas que consomem jogos já. E é um jogo que precisa se vender em muito pouco tempo de um vídeo, né? Porque é um jogo, o mercado hipercasual, ele é 100% baseado em ads, em publicidade. Então as pessoas vão descobrir jogos casuais vendo uma publicidade de um jogo e elas, ao jogar o jogo, a receita do desenvolvedor vai vir das publicidades sendo mostradas dentro desse jogo. Então tudo isso que eu falei antes sobre todas essas disciplinas, essas maneiras de ideação, de criar ideias, de agrupar ideias das pessoas, para nós tudo isso passa por esse filtro dessas características específicas que são específicas do hipercasual, né? E, e é um jeito muito interessante de pensar jogos, porque a restrição ela é muito amiga do design. Então a gente tem que pensar um jogo que só pode ser jogado com um dedo na tela, em uma posição de celular. É um jeito muito interessante de focar no núcleo da ideia de um jogo. Quando a gente está usando referências de jogos da indústria geral de jogos, né, jogos de console, jogos indie, de computador, de console, são jogos muito grandes que são compostos de várias partes. Então esse exercício do hipercasual de pensar em só uma parte e fazer um jogo inteiro só com essa parte, ela é muito interessante. E aí eu vou dar um exemplo aqui, um pouquinho mais para frente aqui, eu vou abrir um pouco aqui do que a gente faz. Mas tudo aquilo que eu comentei antes, de maneira ampla, ela entra nesse filtro. E nesse filtro a gente aplica alguns frameworks que são, quem estudar design vai entender, vai estar ligado no que são esses frameworks. Mas falando bem alto, a gente tem o que a gente chama do MDA, que são mecânicas, dinâmicas e a estética. A gente, o designer, a gente projeta o jogo a partir da mecânica. O que é a mecânica? Usando o Mario, por exemplo, né? A mecânica do jogo do Mario é o bonequinho que anda e que pula. E a gente passa, o game designer projeta esse jogo do Mario de andar e pular. A pessoa que está jogando o jogo não está vendo só um boneco que anda e pula, ela está vendo todo um contexto, que é um boneco encanador, e ele coleta cogumelos, e ele tem que entrar nos canos. Isso é a estética do jogo, né? A gente projeta o jogo de dentro para fora e o jogador ele só interage com essa superfície. E outra coisa muito importante é esse lance dos 3Cs, que é o Character Controls e Camera, que é o personagem, os controles e a câmera. Então, passado por todos esses filtros, qual é o personagem, o controle e a câmera do nosso jogo? Aqui tem um exemplo bem interessante de um jogo que é um hipercasual, não é nosso, lá da Easy, mas é de uma palestra de um pessoal que faz hipercasual, onde eles mostraram a mesma mecânica de jogo com dois contextos diferentes, com dois personagens e estética diferente.
É um jogo, aqui na imagem da esquerda é um bonequinho que está correndo num cenário e está sendo perseguido por zumbis. E a dinâmica do jogo é tu evitar os zumbis, assim, o conflito do jogo, o desafio do jogo é tu andar com o personagem evitando os zumbis. E dentro das métricas do hipercasual, essa ideia não performou. O jogo não se provou, né? As pessoas não estavam gostando desse jogo. Daí na tela da direita, ao invés deles rouparem esse jogo, que é de um boneco andando, fugindo de alguma coisa, ao invés deles rouparem esse jogo de uma pessoa fugindo de zumbis, que é uma ideia, é um nicho, né? Essa questão do tema de zumbis, eles fizeram uma coisa muito mais ampla, muito mais do imaginário global das pessoas. Então o boneco ele é um ladrão roubando pinturas e as pessoas que estão perseguindo esse boneco são policiais. Então tu é meio que o bandido ali que roubou e está fugindo dos policiais. Mecanicamente é o mesmo jogo, mecanicamente a pessoa interage da mesma forma, mas lá no fim do funil, a estética que o jogador está percebendo é muito diferente. Não é mais um jogo de fugir dos zumbis, é um jogo de roubar um quadro e fugir dos policiais. E essa mudança de paradigma fez o jogo performar e fez o jogo ser um sucesso, grosseiramente falando. Então esse filtro dos 3Cs é muito interessante para o game. Aí, o meu microfone desligou de novo, né? Sim, mas voltou. A gente tá até já quase encaminhando pro final. Como é que tá aí? Vamos lá, vamos dar uma acelerada. Então eu quero mostrar para vocês como que, depois de ter pensado, isso tudo que eu mostrei agora é um exercício intelectual do game designer, né? Essa questão que eu comentei dessa diferença entre o que um game designer pensa e depois o que ele faz. Depois de ter pensado por tudo isso, o game designer ele precisa comunicar e documentar a ideia de jogo em algum lugar. Então, isso a gente faz através do que a gente chama de GDD. Eu vou mostrar aqui como que é um GDD ali da Easy, mas de maneira ampla aqui falando, né? O que é um GDD? É um documento de game design. O GDD é Game Design Document. E ele é o local onde a gente documenta as ideias do como que o jogo foi feito, qual que é a ideia do jogo, o que ele vai ser. Então, mostrando aqui bem brevemente, né, como que é a anatomia de um jogo hipercasual, né? A gente tem documentado aqui o que é o loop do jogo, né? A ação que o jogador vai fazer repetidamente. E isso não é específico de hipercasual, né? Todo jogo, qualquer jogo feito, tem um core loop, né? Tem que se preocupar com isso. Os game designers têm que projetar isso. Outra coisa importante que eu não comentei é o inglês, né? É muito importante para o game designer conhecer inglês ou buscar conhecer inglês, porque a gente faz jogos para o mundo inteiro. A gente se comunica com parceiros do mundo inteiro. Mas explicando aqui, o que é esse jogo, por exemplo, exemplificando aqui esse jogo que a gente fez já há um tempo atrás. Qual que é a ideia do jogo, né? É um jogo onde tu controla uma bolinha, então tu desliza o dedo na tela para tu controlar essa bolinha andando ao redor de uma torre, de um círculo, dando voltas nessa torre. E tu usa o movimento dessa bolinha para resolver quebra-cabeças. Então, o núcleo do jogo é isso. Até a gente chegar nesse núcleo, a gente teve um processo de gerar um monte de ideias, de filtrar elas por todos aqueles filtros que eu comentei, da equipe da empresa alimentar aquele caldeirão com todas as ideias que eles tinham e a gente pensar a unidade, as que se encaixavam melhor para formar uma ideia final de jogo. E a gente documenta isso nesse documento que é o GDD, depois de ter feito todo esse processo de criação. O que a gente faz? A gente, nesse processo de criação, essas imagens que estão aqui, elas não são as imagens finais do jogo. São as imagens que o game designer projetou para comunicar visualmente como que é o jogo. A gente abre a Unity, que é a engine 3D onde a gente desenvolve os jogos, e a gente monta o cenário da maneira que a gente imagina que é a melhor maneira de visualizar esse jogo. Então, na própria concepção da ideia, a gente já está se preocupando com a câmera dos 3Cs, né? A gente já está se preocupando que o jogo nem começou a ser feito ainda, a gente só tem a ideia dele, mas já é possível ver
qual que é a câmera do jogo, como que ele vai ser apresentado para os jogadores. Isso já faz parte do projeto do jogo. E mostrando o resultado final aqui para vocês, que eu tenho aberto aqui, como que isso muda através do processo de desenvolvimento do jogo. Então, a gente tinha aquela ideia inicial feita por um designer. Aqui não tem preocupação nenhuma com arte, não tem preocupação nenhuma com ser bonito. A única preocupação é dizer qual que é o jogo, o que o jogador faz e como que ele joga. E o resultado final é esse jogo da bolinha, em que tu resolve quebra-cabeças. Então tem essa dualidade que eu comentei lá no começo essa divisão que o designer ele atua tanto de uma maneira intelectual, projetando, como de uma maneira técnica, trabalhando dentro do jogo. Então, a partir do momento que a gente tem aquele conceito, aquela ideia documentada que eu mostrei aqui para vocês, o game designer ele apresenta isso para o time de produção, que são os programadores, os artistas, e eles vão começar a implementar essa ideia. O game designer, ao longo do projeto, todos os dias, ele vai estar alinhando com o time essa ideia, vai estar vendo qual é o resultado da implementação, o que os programadores e o que os artistas fizeram, e ele vai jogar isso dentro do projeto, e a partir desse momento ele pode começar a botar a mão no projeto. Então, tem coisas muito importantes sobre a dinâmica de jogo. É um jogo que uma bolinha fica quicando na tela e o jogador controla de um lado para o outro como ela vai se mover. Aqui eu tô com o mouse de fato controlando. A bolinha vai de um lado para o outro porque eu vou ali com o mouse e arrasto, simulando como seria a pessoa arrastando o dedo na tela do celular, né? E a função do designer aqui, projetar qual que é o melhor jeito de jogar, testar variações e mostrar para as outras pessoas, ver elas jogando, para decidir qual é o melhor jeito de jogar. Então, por exemplo, a gente tem aqui na bola, em algum momento do projeto a gente decidiu que era importante definir qual é a altura que essa bola pula. Pode ser baixo, pode ser alto. E o game designer ele pode vir aqui e experimentar com essas variáveis, projetar a experiência de jogo. Então essa experiência de jogo que eu fiz aqui agora, com certeza é uma experiência muito ruim de jogo. Que primeiro eu posso quebrar o level que eu montei aqui, mas eu não vejo a bola, ela sai para fora da tela. Tipo, não faz sentido, né? A pessoa que está jogando o jogo precisa ver e interagir com aquela bola o momento inteiro do jogo ali. Então a gente precisa projetar e entender essas peças do jogo para saber brincar com elas depois, projetar para tentar alcançar a melhor experiência. Outra coisa também muito importante é como é que a câmera está posicionada nesse jogo. Por que ela está nessa distância? Por que ela não está mais para trás ou mais para frente? Isso é algo que a gente experimenta também. Eu tenho aqui uns vídeos que exemplificam isso mais fácil. Deixa eu mostrar para vocês. Então, em algum momento do desenvolvimento do projeto, a gente está lá brincando com isso, então a gente tem essa câmera com essa dinâmica aqui. Em outro momento do projeto, a gente está testando algo assim. E como que isso muda a experiência do jogador, né? Como que isso muda a dinâmica de jogo? Então, esses aspectos que a gente precisa quebrar no projeto de um jogo, saber que é um jogo de uma bolinha quicando que resolve quebra-cabeças. Mas isso é uma ideia muito ampla, né? Se tu só sugerir essa ideia para uma equipe, ou para várias equipes diferentes, todas elas vão fazer um jogo diferente porque elas vão tentar interpretar isso do seu jeito, né? O papel do game designer é quebrar essas partes, saber comunicar e delimitar quais são essas partes que compõem a ideia do jogo e depois saber como mexer nelas, comunicar com o time como é que elas vão ser mexidas para projetar essa experiência de jogo. E delimitando essa experiência de jogo, né, a gente brinca, no meio do processo a gente tem algo que a gente chama de toy, porque um jogo ele tem um objetivo, né? A gente está propondo um desafio para o jogador vai jogar o jogo, vai aprender a jogar esse jogo para tentar vencer esse obstáculo que a gente está fornecendo para ele. Mas tem uma etapa antes disso, antes de ter um jogo com esses obstáculos, com esse desafio para o jogador, a gente tem o que chama de toy, que é só a interação principal do jogo que a gente está querendo experimentar. Qual que é a interação desse jogo que eu estou mostrando para vocês? É uma interação muito simples, que é a bola clicando na tela e a gente usando o dedo para jogar ela de um lado para o outro.
E a gente brinca com isso. Num determinado momento do projeto, a gente tem isso que a gente chama de toy, que nesse caso é a bola quicando. E o que a gente faz com essa bola quicando, né? A gente pode brincar com essas variáveis, a velocidade que ela quica, a altura que ela quica, e dar isso para as pessoas jogarem é um exercício do game designer muito importante também, porque no toy a gente consegue ver coisas que lá no projeto, lá na ideia, depois de passar por todos aqueles funis, pensar em todas aquelas coisas, no simples ato de jogar o jogo a gente percebe coisas que não tinha percebido pensando em todas aquelas coisas. Então essa habilidade de iteração é outra característica que o game designer tem que exercitar muito, e a habilidade de enxergar o que está sendo feito com ares novos, assim, com curiosidade. A gente projetou um jogo que tinha toda uma ideia formulada, um jogo de tu quicar a bolinha e de tu ir com a bolinha de um lado para o outro, apertando botões para abrir portas que vão abrir passagens para tu passar por elas, e tu resolvendo quebra-cabeças dessa forma. Mas quando a gente tem um toy onde é só uma plataforma com uma bola quicando, é muito fácil pensar que tá, não tem nada aqui para se ver, não tem nada, eu vou jogar com a bola de um lado para o outro e a bola vai quicar de um lado para o outro e deu, ok. Já entendo que vai ser isso. Mas ao manualmente fazer isso, a gente percebe coisas que antes não percebia. Uma das coisas que aconteceu com esse jogo foi que a gente, ao fazer isso, a gente percebeu a possibilidade de ter uma mecânica onde certas superfícies a bola não quica. E isso ser um elemento de quebra-cabeça. Então o jogador ter que manusear essa bola, andar com essa bola por ambientes, evitando superfícies onde ela não quica, porque o jogador precisa do kick da bola para se mover de um ambiente para o outro. Isso é parte do desafio tátil do jogo, né? Da habilidade que a gente quer que o jogador desenvolva. E isso não se pensou nisso em nenhum momento do projeto, só se pensou quando a gente teve um toy, onde a gente brincou com o jogo e percebeu que isso era uma coisa interessante. Então, só para exemplificar, mostrar de maneira tátil aqui para vocês, essa diferença, né? Como surgem coisas dessa diferença entre essa questão apenas mental de planejar um jogo, botar ele no papel, tentar perceber quais são as partes dele, mas todo o fluxo que surge quando a gente tem algo pronto e brinca com ele, né? Tem aquela anedota lá de quando a Nintendo estava fazendo o Mario 64, eles só fizeram um boneco que anda e pula. E eles ficaram muito tempo brincando com essa ideia de um boneco que corre, pula, pula de maneiras diferentes, até chegar num toy do Mario, que era muito satisfatório de jogar, simplesmente brincar com o toy sem ter objetivos, sem ter moedas para coletar, sem ter estrelas para coletar, sem ter um cenário para com obstáculos para tu passar por eles, né? Sem ter desafios para o jogador, apenas um brinquedo de um boneco pulando. Cria essa dinâmica, essa iteração, essa interação com o jogo que gera ideias e que é a função do game designer, basicamente, né? Projetar essas ideias, brincar com elas e ver o que elas surgem, ver como se desenvolve e como esse ciclo contínuo de fazer, projetar, é contínuo, né? Isso que eu queria dizer. Muito importante essa prática. Satisfatório, né? Acho que se você curte esse processo, eu gosto muito de fazer essa comparação também com jogos que você joga, né? Se você gosta do core loop do jogo, de como o jogo é jogado, você vai gostar dele por 1, 2, 3 horas, porque você gosta de como o jogo é jogado, não de algo específico nele. Se você gosta desse processo do game design, então você vai gostar de fazer game design em qualquer lugar, sobre qualquer tipo de jogo. Acho que essa dinâmica é muito boa. Eu, particularmente, acho que você entregou o ouro aqui. Você mostrou tudo que alguém queria saber sobre game design. Eu agradeço muito, inclusive, toda essa demonstração que você fez, Tito. Ainda daria para ficar 10 horas aqui mostrando Imagino, coisa e falando, imagino, mas eu imagino. espero que eu tenha conseguido suprir ali o mínimo de informação para as pessoas até que se interessarem irem atrás dessas informações. Com certeza. E, enfim, daqui a pouco tem umas perguntinhas aqui. Não sei se você ainda tem algum tempo para a gente poder responder alguma delas. Sim, com certeza. Eu vou falar um pouquinho do curso da EBAC de Projeto em Games, tudo bem? E aí, bebe uma água, vai no banheiro e a gente volta pra. Ou fica brincando aí de game design, que eu tô vendo você se divertir. Mas. E aí a gente volta pra falar sobre essas perguntas. E aí, galera, aproveitem. Se vocês tiverem alguma dúvida aí sobre o que o Tito falou, mandem agora também, que a gente já vai se preparando pro finalmente. Beleza? Deixa eu puxar aqui.
Então, gente, não sei se vocês sabem, mas se não souberem, tá na hora de saber que o mercado de jogos cresce cada vez mais. A gente vê aí em todos os lugares, né, dizendo que ou o Brasil é o maior consumidor de jogos, ou o Brasil tem crescido no desenvolvimento de jogos, né? Imagino que para o Tito, que está mais tempo que eu, deve ser mais impactante, mas só pegando as pessoas que estão há muito tempo no mercado de jogos de desenvolvimento brasileiro, e, pô, 5 anos atrás era tudo mato, sabe? Era uma parada de. Não tinha nada, as empresas de desenvolvimento de jogos faziam muito serviço, não desenvolviam jogos autorais, né? Essa parada de jogo autoral começou muito agora, então é um mercado que só cresce. E aí eu recomendo, como eu estava falando para o Heitor aqui do chat, a Newzoo. A Newzoo é uma ótima plataforma de pesquisa pesquisa e acumulação de dados. Esqueci a palavra agora, mas pesquisa e dados, ok? Que traz dados anualmente sobre como é que está o mercado de jogos e muitos outros, né? Mas especificamente sobre o mercado de jogos, que vocês podem estar sempre acessando para se informar o quanto está crescendo no Brasil, o quanto está crescendo nos Estados Unidos, na Europa, na China, enfim. É sempre importante você estar acompanhando esses dados aí. A gente trouxe aí para vocês que o Brasil é o 13º no ranking no mercado de jogos e líder nos latino-americanos, tem mais de 300 estúdios criados aqui no Brasil. Então, o que não falta são oportunidades para quem está interessado e para quem quer começar a desenvolver. Seja sozinho, como desenvolvedor indie, seja na empresa de alguém, como, por exemplo, na EasyPlay. E aí, para isso, lembra do curso de projeto em games que eu falei aqui no começo? A gente está com um desconto especial para você que está aqui, aprendendo com o Tito, aprendendo com um pouquinho assim, comigo, um pouquinho comigo, sobre o curso de Game Design, o curso de projeto em games, que está com um desconto especial para quem está participando dessa demonstração de 60% mais R$ 100. Então sai de 3.650 por 12 de 113,33, que nas minhas matemáticas básicas aqui dá por volta de R$ 1.500, ok? Então é um desconto muito bom para quem quer começar aí, fazer um pequeno investimento na sua educação, uma pequena... Eu chamo de investimento porque é isso, né? Você coloca dinheiro em si mesmo, para que no futuro você seja um desenvolvedor ainda melhor. Então não tem como chamar isso de gasto, né? É isso, você tá gastando dinheiro consigo. E aí é importante fazer esse gasto consciente, esse investimento. Então, para todo mundo que está participando, aproveitem. Deve ter um botãozinho aí embaixo, o vídeo no site da EBAC deve estar aqui e logo abaixo esse botão de desconto. É só clicar que você garante o desconto. Você não se inscreve automaticamente, tá? Você só garante que daqui a pouquinho você vai conversar com a EBAC por e-mail, por WhatsApp, enfim, por onde você quiser. E você vai ver se vale ou não a pena pegar esse curso. Eu mandei o link aí para... Ah, não vou lembrar o nome agora, desculpa, mas começa com T. Ah, meu Deus, desculpa. Mas eu mandei o link aí já no chat sobre o curso de Projeto em Game. Vocês podem ver a ementa dele, mas eu vou falar sobre ela aqui também, beleza? Então, aqui no curso de Projeto em Games, para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar nesse curso desenvolvido pelo Sandro, vocês vão aprender sobre processo criativo, então vocês vão aprender sobre organizar suas ideias para criar um conceito, desenvolver storytelling, refinamento do pensamento com base no público-alvo, uma coisa que a gente pode, inclusive, aprofundar em outros debates. Tenho certeza que o Tito tem muito para falar sobre isso. Por mais que Hypercasual tenha uma pegada muito de dados tipo, ver o que o seu público está falando, às vezes, né, em alguns momentos, você faz um jogo também para um público específico, não tão geral quanto o Hypercasual, né, porque é um jogo para todo mundo, mas um público-alvo específico. E é importante você saber o que esse público-alvo quer, né, o que ele espera num jogo, que você precisa ter nesse jogo para ele ficar cada vez melhor. O objetivo do jogo e plataformas que você deseja exibi-lo. Tem aí celular, computador, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, que não falta, são plataformas diferentes e cada uma, dependendo do jogo que você fizer, com uma especificidade. Além disso, aprofundamento em design de GDD. Novamente, eu digo, o Tito entregou o ouro aqui, ele mostrou o GDD já a Unity do jogo que eles estão desenvolvendo ou desenvolveram, ou era um protótipo, enfim. E GDD é o coração da equipe, sabe? É como você se comunica com outros game designers, com o programador, com o artista, com os produtores, com os chefes da empresa. Então, ter um GDD bonitinho, organizado e bem escrito é importantíssimo para isso. E aqui, no curso Debug, com o Sandro, você vai aprender, com certeza, um pouco disso. Digo isso porque, novamente, o Sandro está na Coco, e a Coco também é uma empresa grandíssima, assim como a Easy. E aí, são pessoas que estão
vivendo o dia a dia, conversando com isso, fazendo em inglês, por exemplo, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, então vale muito a pena. Ao final do curso, você vai produzir o seu GDD e, idealmente, né, com um esforço e dedicação correto, ele vai estar preparado para você, inclusive, usar ele no seu portfólio e conseguir o próximo emprego aí na área de games, né, de game design e desenvolvimento de jogos. Interface, experiência do usuário, é isso, tem momentos que você precisa estar ali, dizendo como é que vai ser o fluxo de tela, a UI, a UX, né? Tudo isso. Tem profissionais específicos também, mas como eu disse, o curso de Projeto em Games não é só para pro game design, é um pouco abrangente para você entender todo o processo de desenvolvimento de um jogo. O que é crucial para o game design, para conseguir falar um pouco sobre com todo mundo, ou para o artista, como tem gente aqui também que é artista e quer saber um pouco sobre tudo, enfim, um pouquinho de todas as áreas de interface e experiência do usuário é sempre importante para você saber se comunicar com o seu consumidor, né? No final é sobre isso, é sobre como o seu consumidor vê o seu produto e interage com ele. É importantíssimo se você quer ter um jogo intuitivo. E por fim, gerenciamento da equipe, que é uma coisa que em equipes menores principalmente acaba sempre caindo na mão do game design. É fogo, mas são equipes pequenas, né? Que você tem que vestir vários chapéus para que o jogo ande. Então, saber como gerenciar a equipe, algumas soft skills muito importantes aí de liderança, de comunicação, que, enfim, até se você não tiver como lead, né, como produtor, são soft skills que você vai usar em qualquer lugar que você vá, porque comunicação é a chave do sucesso em qualquer área e em jogos também, porque jogos você faz sempre em equipe, né? Você pode até arriscar sozinho, mas em equipe é muito mais fácil e muito mais divertido também. E aí, design de narrativa, obviamente. Então, como é que você vai criar o roteiro do seu jogo, mecanismos de jogabilidade, que é um pouco do MDA que o Tito falou e dos 3.6, a gente fala sobre isso aqui no curso também. São os fundamentos do game design, né? Como eu disse, é importante estar em todos os lugares. E, assim como qualquer estudo, né, a nossa rotina. Eu gosto muito, e para quem já me ouviu mais de uma vez aqui, chamar de tríade do aprendizado, né, que é assistir às aulas online, absorver a teoria, fazer as atividades e colocar na prática, e aí receber o feedback para que você possa fechar esse ciclo sabendo o que você fez certo, o que você fez errado e o que você pode melhorar. Porque no final, teoria sem prática não funciona, prática sem feedback você não sabe se está vendo bem, e feedback de coisa sem teoria também não faz muito sentido, né? Porque você não vai nem saber para onde ir depois de ter feito. Então, é uma tríade que se complementa, que é muito importante e que no final faz você produzir o seu trabalho autoral, né? O seu GDD no caso do curso de Projeto em Games, ou os seus jogos no curso de Unity, né? O Tito falou de Unity aqui, a gente tem um curso de Unity também, não tem o mesmo desconto, mas tem um desconto especial aí também, porque está no mês de junho, e em junho tá com um descontão aí maneiro de 60% na maior parte dos cursos. Então, se você não se Projeto em Games não é a sua vocação agora, tem o curso de Unity, dá uma olhada depois ali também, que sempre vale a pena ver quais são as possibilidades do que você pode estar aprendendo. Então, o curso Projeto em Games ele foi desenvolvido pelo Sandro Morishita. Eu gosto muito de falar sobre o Sandro, porque é isso, ele trabalha na Coco, uma das maiores empresas aqui do Brasil. Ele é Program Manager. Ele possui mais de 10 anos de experiência como game designer. Já passou por diversas produtoras, inclusive da Ubisoft. Então, para quem conhece Assassin's Creed aí, foi Ubisoft de São Paulo, ela já fechou, mas ele teve contato com uma grande empresa, né? Eu acho que isso é muito importante, saber como as grandes empresas pensam. E hoje está aí trabalhando na Coco, na empresa que participou do Horizon Zero Dawn, beleza? Então, se vocês fizerem um curso de Projeto em Games, vocês vão ter a oportunidade de conversar diretamente com ele. E, inclusive, em breve ele estará aqui para conversar com a gente também. Então, não percam essa oportunidade. Fiquem sempre atentos ao YouTube da EBAC, à página aqui da EBAC, né, no site da EBAC, porque está sempre com webinars novos sobre desenvolvimento de jogos, sobre audiovisual, programação, dados. E, assim, vou puxar mais para o meu lado, obviamente, né? Que é desenvolvimento de jogos. Eu espero estar sempre aqui com vocês, trazendo convidados incríveis para falar para vocês sobre, enfim, coisas incríveis, né? Como o Tito fez aqui com a gente. Então não esqueçam do descontão, tá aí embaixo. Cliquem agora, garantam. Não tem por que perder essa oportunidade. Mesmo que vocês não vão comprar agora, garante o seu desconto para que daqui a pouquinho você firme essa parada. Ou já garante logo, começa o curso e muda a sua vida. E, enfim, começa a aperfeiçoar os seus conhecimentos de game design. Porque é isso, né? É um desconto muito importante, é um desconto muito grande para uma oportunidade de ouro aí para vocês.
Além disso, o Tito falou, acho que ele foi um dos primeiros convidados que tocou no assunto do inglês. Isso é muito bom, muito importante, porque inglês é imprescindível hoje em jogos. Eu não vou me estender muito, porque ele já falou, ok? Mas se você vai trabalhar com jogos, você vai falar inglês, você vai utilizar o inglês. E aqui no curso, quando você adquire o curso da EBAC, você ganha também um mês de inglês, de inglês grátis no curso da English Life, que é a parceira de curso de inglês aqui da EBAC, beleza? Então, adquira aí o curso de Projeto em Games e um curso e um mês grátis de curso de inglês para você dar aquele start na sua comunicação em inglês, ok? So, vamos lá. Ao terminar o curso do EBAC, você também ganha um certificado do EBAC. Como eu falei, a gente tem aquela parceria com a Universidade da Inglaterra. Esse certificado ele vale aqui no Brasil, mas vale também em todos os outros lugares. Então, é um certificado muito importante que você pode estar usando aqui, aí no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, para comprovar a sua experiência e a sua dedicação e o seu compromisso em estar estudando mais e cada vez mais game design. Aqui na EBAC, a gente tem uma parada muito maneira que eu acho que vale a pena comentar, que são o programa de parceria. Então, a gente tem mais de 40 empresas parceiras, como Globo, Facebook, Google aí, que essas empresas parceiras, futuramente a EasyPlay, se tudo der certo, mas é, essas empresas parceiras, elas fazem parte da nossa central de carreiras, que é o lugar onde a gente prepara você para entrar no mercado, sabe? A gente ajuda você a montar seu portfólio, seu currículo, sua página no LinkedIn, a, enfim, para entrevistas dinâmicas, tudo que for necessário para você tá entrando no mercado. E até a gente fica de olho nas principais vagas que estão enrolando, para que você possa sair do curso e já ter um emprego garantido. É muito importante para a gente, porque além de colocar você no emprego, já colocar você no mercado, isso também ajuda a gente, né? Porque tem um aluno que foi direto para o mercado, é uma palavra de ordem, uma sensação de autoridade muito forte que a gente gosta de ter para a gente e para vocês, né? E aí, esse programa de parceria funciona como? No final do curso, as empresas parceiras montam um case, ok? Um projetinho, e aí você pode escolher fazer um projeto autoral seu, que você decidiu fazer por conta própria, ou fazer um dos projetos dessa empresa. E aí, se você fizer o projeto dessa empresa, você já está basicamente lá dentro, né? Porque você mostrou o seu trabalho, você fez algo que eles pediram, eles já te conhecem, e aí você só vai ter que fechar esse acordo aí de como é que vai ser esse contrato, esse trabalho, porque eles já conhecem o seu trabalho e já conhecem você. Então, esse programa de parceria é muito importante e é um super start aí para quem quer estar saindo do curso e tá entrando diretamente numa das nossas empresas parceiras, ok? Por fim, não esqueçam, descontão 3.650 para 12 vezes de 113. Então, é isso, são quase um pouquinho mais de R$ 100 por mês para você investir em si mesmo e conseguir começar aí essa mudança na sua vida, esse início na sua carreira de game design. Vale bastante a pena, é o que eu disse, muita coisa importante na ementa, na rotina, com os professores e o suporte. No final, estamos aqui todos para ajudar você a se tornar um profissional do mercado de jogos. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a EBAC ou comigo. Eu mandei aí o meu podcast, me encontre nas redes sociais também. Eu super vou responder vocês, Twitter, Instagram, Facebook, onde for. E aqui com a EBAC também, né? No Instagram da EBAC, no WhatsApp da EBAC, no e-mail da EBAC, a gente está sempre aqui para ajudar vocês a tirar todas as suas dúvidas e, enfim, encontrar o melhor caminho para vocês. Agora, a gente vai passar para as perguntas. Então, Tito, tá comigo ainda aí? Vamos lá, vamos tentar puxar umas perguntas Bora. aqui. O ou a, beleza? Acho que tem uma dificuldade aqui em entender com pequenos apelidos, mas vamos lá. A Jo, ok? A Jo perguntou para alguém que é formado é isso. Então, o Jo perguntou para alguém que é formado em outra área, relações públicas, no caso dele, como você recomenda que seja feita essa transição para a área de game design? O que ele deve ter como qualificação para começar na área? Fazer jogos. Fazer Próxima jogos. pergunta. Brincadeira. Mas eu, por exemplo, eu não me formei em jogos, né? Eu vim da área do design gráfico e, e eu entrei no caminho, é brincadeira, mas meio sério, porque realmente, assim, o único jeito de tu criar conhecimento na área é fazer jogos. E mais especificamente, eu recomendo muito começar, terminar e entregar ele para em algum lugar para as pessoas, né? Publicar ele de alguma forma
em alguma plataforma. Se tu vai fazer um jogo, se teu lance é jogo de computador, tem plataformas aí diversas como o itch.io, GameJolt, que tu Uhum. pode gratuitamente botar teu jogo lá para ser jogado. No caso de mobile, o Google Play, né, a loja do Google, mas a resposta simples é começa a fazer. E aí no ato Sim. de começar a fazer, tu vai ter que pesquisar com o que então que eu faço. Então tem Você as engines. tem algum livro? Porque eu acho que às vezes tem uns livros que dão um caminho, né? Um guia para quem está começando. Eu previ essa pergunta e me preparei. Tem, tem livros que são formadores, assim, são os livros basilares da área. A maioria é em inglês, infelizmente. Poucos desses livros vêm traduzidos para o Brasil. Eu espero que isso comece a acontecer mais a partir de agora, porque é uma indústria que se formou, já é muito grande aqui, né? Mas o livro que eu recomendo muito é esse aqui, A Theory of Fun, ou Uma Teoria do Divertido, Sim, é muito bom. que, que ele... se tu for comprar esse livro, não faça que nem eu, que não percebeu que tinha duas versões. Uma que é a normal, que é tu lê o livro e tu abre Eu assim, tava e percebendo aí, isso. e aí tem a minha, que é a ruim, que tu lê o livro na horizontal, e é horrível. É É de horrível de qual abrir o livro. país pra ser assim? Não tô ligado. Não sei dizer. Né? Que Ah, doideira. mas esse livro é muito bom porque ele, ele não é especificamente assim como que tu faz jogos, mas ele é uma exploração da ideia do que é diversão, o que é divertido. E com isso tu começa a desenvolver um pouco a ideia assim do que vai entrar para jogos, né? Mas sobre essa coisa da diversão, o que é diversão, como que tu fomenta a diversão, o que tu faz para que ela aconteça. E aí já aplica no hipercasual, que é a essência da diversão, e pronto, deslancha. Com certeza. A outra pergunta é do César Pagani. Ele perguntou qual seria a área de atuação dentro do game design para quem não gosta de programação. Game design. Aí, O game GG. designer, ele não é uma exigência saber programar na área de game design. Tu precisa saber projetar as ideias, comunicar elas e conversar com o programador que de fato vai programar e implementar elas. Claro que se tu souber programar, tu tá numa posição onde tu mesmo pode brincar de implementar as ideias que tu mesmo tem, que é muito importante, né? A prática de fazer do que só projetar no papel. Que quem não sabe programar precisa buscar alguém que saiba para fazer as coisas andarem, né? Uhum. Mas não é uma exigência do game design. Tu vai lendo livros de game design, estudando game design, não é um ponto que vai aparecer saiba programar, aprenda a programar. É uma habilidade extra, vamos dizer, Sim. secundária, que é legal ter, mas não é essencial. Até porque hoje tem muitas ferramentas que ajudam quem não sabe programar, né? Até se você souber um pouquinho de lógica, tem programação visual que super funciona. Então, Sim. são vários suportes que o mercado já trouxe para quem tem ideias, né? Tem essa questão de mecânica muito forte, dinâmica muito forte, e não sabe programar, que é uma experiência, enfim, um É um, conhecimento um pouco mais específico. e é um bom jeito de começar, de repente, a aprender, né? E Exato, buscar exato. essa lógica, essas ferramentas de programação visual que não precisa saber codificar. Mas Uhum, começa a aprender a lógica de como é que organiza algoritmos e faz o jogo funcionar. exatamente. A Thiago fez uma pergunta muito semelhante, então, Thiago, se você achar que já tiver respondido, eu vou pular ela agora, que foi sobre essa questão de como começar, ok? Eu acho que você já falou bastante sobre isso. Então, eu vou puxar para a segunda pergunta do Jô, que é como está o mercado atualmente aqui no Brasil? É preciso se especializar ou buscar oportunidades fora do país para se tornar um profissional relevante na área de game design? Ele está melhor do que nunca. Melhor do que nunca. Ele ainda tem, lógico que é um mercado que ele não é gigante comparado com o mercado mundial, com a América do Norte, com o Japão, Europa, mas ele é muito grande e ele está fervilhando. Se tu procurar no LinkedIn, procurar nos canais de vagas de emprego, coisas assim, existem canais específicos para isso, como tem um no YouTube que é o Game Brasil, Gamer Inside Brasil, Game design Brasil, exato. que eles periodicamente fazem vídeos mostrando as vagas que estão abertas no Brasil. A Hitmaker E Brasil também, que é uma página no Twitter.
Se tu for atrás disso, tu vai ver que vagas estão crescendo e surgindo aos montes, assim. Então, Sim, tá maior do que nunca. Sempre esteve maior do que nunca, né? Porque sempre esteve no crescente. exato. Mas tá muito bom, tá muito grande, muito fervilhando muito. E tem E até um déficit, né, de, de conhecimento. Eu esqueci o nome da palavra agora, mas as vagas estão precisando de gente com um certo nível de conhecimento e as pessoas não estão tendo esse conhecimento ainda, né? Porque elas sim. não têm se especializado tanto. Que até porque. Inclusive, inclusive nas vagas de game designer, como a gente está falando aqui hoje, assim. Uhum. É isso, é porque é um processo, né? Acaba conversando. Ah, você não tinha tanta vaga, então as pessoas não se especializavam, agora tem vaga, as pessoas vão começar a se especializar para conseguirem entrar nessa vaga. É isso, eu também acho que é um dos melhores momentos aí para você começar a se especializar cada vez mais. E aí, uma última pergunta do Heitor. Acho que a gente vai ter que fazer ela bem por cima, porque eu acho que é quase um outro talk, que é como funciona um jogo multiplayer ou um jogo para duas pessoas, né? Qual é a diferença principal entre um jogo single e um jogo multiplayer? Fundamentalmente, ah, é realmente uma pergunta ampla, mas fundamentalmente, quando tu vai projetar um jogo que tem essas características, o método não é diferente, né? Tu só vai considerar isso diante de toda aquela, aquele mar de referências, de disciplinas. ah, só vai considerar isso como uma característica do teu jogo. E aí, claro que tem diferenças tecnológicas aí, porque é um jogo multiplayer. Ele precisa ser online, então ele precisa ter um servidor, ou ele precisa ser peer-to-peer, precisa ter conexão. Se ele for na mesma tela, tu vai ter um espaço de jogo menor para a tela do jogador, né? Porque tu vai precisar dividir ela no meio para cada um ver a sua. Isso tem questões técnicas também, de performance, mas projetualmente o processo é o mesmo, né? Só vai considerar isso como uma característica. Gente, eu espero que vocês tenham curtido. Eu curti. É isso, eu repito. Tito, você entregou, tipo, o ouro aqui. Acho que quem não saiu daqui sabendo que faz um game design perdeu essa oportunidade, porque foi realmente surreal. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje. Espero que você tenha curtido também. Então, a gente vai ficando por aqui. Se quiser deixar suas redes sociais pra galera te acompanhar, fica à vontade, que é o momento. Bom, eu agradeço o convite, foi bem legal. Dá para estender mais 2 horinhas, aí eu consigo fechar tudo. É, mas bem sucintamente, rede social, Twitter, @Tito Oliveira. Eu geralmente centralizo tudo meu lá, então fica Uhum. fácil de me encontrar. Twitter, Tito Oliveira. Tentando pegar aqui para mandar ali no chat antes da gente encerrar. Tito Oliveira. Devia ter adicionado antes já, né? Aqui, achei, beleza. Ah, já te adicionei, olha só. Tá aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês na próxima semana. Não esqueçam, o EBAC faz semanalmente vários talks como esse. Eu espero que vocês estejam sempre aqui com a gente para adquirir um pouco mais de conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Então, gente, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Tito. Obrigado, boa noite.